Lembrando então, ontem, né, nós estamos aqui naquela relação, irmãos, assim, é muito importante você entender o contexto do que nós estamos estudando, até para não ficar desinteressante, porque é muito dados, nomes, tá? Então, assim, nós entramos agora numa lista o quê? De sucessões, nomes, cenário, tá? O reino de Israel, né, as 12 tribos, tá? Praticamente divididas, né, em dois grupos, né? 10 tribos, que seria a região do norte, né, com o seu rei, tá? E agora 2 tribos na região sul, tá? Com o seu rei. Ontem, o capítulo 15, então nós iniciamos, né, com Jeroboão, né, reinando, né, e o seu filho, né, Nadab, né, perdão, reinando, né, na parte norte, tá? E em Judá, Abias, né? Depois então vem sucessão, tá? Sucessões. A gente vê que depois de Abias, né, sucede Asa, né, que era uma pessoa de Judá, reinando o sul. E esse Asa fez, eu quero chamar a atenção, lembrar você, algo que Deus aprova, ok? A maioria dos demais reis fazem o que Deus reprova, tá? Mas o Asa faz algo que Deus aprova, e você vai ver que ele vai ficar vários anos no poder. Então o reino de Judá, ele vai ficar com o rei por vários anos, eu não lembro agora se foi 40 anos, bastante anos. Mas você vê ao contrário disso, o reino do norte, ele começa uma sucessão de várias trocas de liderança. E cada um que entra pior que o outro, né? Jeroboão, né, permitindo lá a idolatria, depois entra seu filho Nadab, também Deus reprovou. Daí o Baasa, da tribo de Zacar lá também, que meio que faz uma derrubada, né, dele, também faz o que Deus reprova. Daí o filho de Baasa, o tal de Elá, que nós vamos começar a ver hoje, você vai ver que não muda muito a história, tá? E tudo isso acontecendo lá no Reino do Norte. E o Reino do Sul, né, aqui continua o rei Asa. Eu fiz até uma listinha aqui, tem uma listinha aqui para mim não me perder, porque é muito nome, né? Muito nome, muito rei. E isso aqui, gente, assim, que eu falei assim, o que isso traz para nós de ensino? Fora o conhecimento, né? São dados, são história. Você vê o quê? Que parece que quem obedece, parece não, fica bem claro que quem está obedecendo a Deus ou buscando fazer a vontade de Deus dá seguimento, né? O reino parece que ele prolonga, né? Quem é reprovado, logo em seguida parece que a coisa já há um sucessor, uma mudança, não há uma constância, ok? Então acompanhe com a gente aí, 1 Reis, capítulo 16, abra sua Bíblia, né? E vamos então estudar a palavra do Senhor, ler, são apenas 34 versículos, bem rapidinho, então acompanhe com a gente aí, vamos lá. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa, que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tisa, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tisa. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tisa naquela ocasião, embriagando-se na casa de Asa, o encarregado do palácio de Tisa. Zinri entrou, feriu e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel.
Então, gente, aqui, ó, como eu sei que é muito nome, são nomes difíceis, não são nomes comuns, Baaz, Elá, às vezes fica difícil a gente, né, conseguir fazer um Se diagrama na localizar, né? cabeça. Então, tá, então, nessa tentativa, o que eu quero pontuar para vocês, né? O que o autor aqui, a palavra do Senhor está deixando para nós registrado é o que? Primeiro, um registro histórico desses reis, das suas sucessões, e mostrando e deixando bem claro que cada rei que entrava, assumia o poder, ele era classificado como alguém que era reprovado ou desaprovado por Deus. Vemos aqui então, como eu disse lá no início... Quem né? era o rei aprovado por Deus? Então, vemos aquele que obedecia e fazia a vontade. Aquele que seguia no caminho do do Senhor. Tá? Você veja que existe uma referência, que assim, mas ele entrou e continuou nos caminhos de Jeroboão. Daí você vai ver que Jeroboão foi reprovado, levantou altares, fez sacrifícios a outros deuses. Então, E levava o povo a pecar, né? Sempre tem essa palavra. Levava o povo. Então, quer dizer, não era só... O pastor tem falado muito nesses dias, né? Porque isso tem se repetido. A cada capítulo, a cada rei que entra, isso se repete, né, pastor? Que pecou, levantou ídolos e levou outros a pecarem. Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Né, assim, eu posso falar porque é um exemplo meu, pessoal, tá? Meu pai teve problema com alcoolismo, tá? Então, assim, vou usar esse exemplo para ficar bem claro. Teve problema com alcoolismo, então ele bebeu, né, morreu disso, né, morreu com 41 anos, muito jovem, né, de cirrose, né, por causa da bebida, tá? Daí o que acontece? Então, assim, foi o pecado dele, né? Mas o maior pecado dele, né, talvez foi o quê? Foi por causa disso, influenciou a minha vida a beber. Né? Então, aquela coisa assim, eu ainda jovem, né, não era cristão, não era nada, eu fui levado também a beber. Então, olha só, então esse é um exemplo de pecado, né, de Jeroboão, por exemplo. Fora, né, ele fazer algo errado, ele leva pessoas, ele está influenciando pessoas a também fazer. No caso, toda uma nação, ele é rei, então todo um povo a fazer como ele. Aquela coisa, ele não quer seguir a Jesus e leva todo mundo a não seguir a Jesus, por exemplo, né? Quer servir a outros deuses e leva todo mundo a servir a outros deuses. Então, o pecado dele é uma coisa, mas um pecado dele que leva outras pessoas a também pecarem, ele se torna ainda mais gravíssimo, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente aqui só pontuou nessas primeiras passagens aqui, então, só para você... Então, a gente começou lá em cima, então, no verso 1, então, falando, né, que a palavra do Senhor vem contra Baasa, tá? Que na ocasião está reinando no reino do norte, tá? Sucedendo, né, lá a Jeroboão, tá? Sucedendo a Nadab, né, filho de Jeroboão, tá? Enquanto isso, o reino do sul é Asa, ainda que está reinando, tá? Então, sempre fazendo esse paralelo, norte-sul, tá? Ele vem, então, levanta-se um profeta, né, o filho de Anani, o Jeú, para vir e entregar essa palavra de juízo sobre ele. Olha, você não está indo bem, Deus vai eliminar sua família também, tá? Fala lá que, né, que os cães vão comer, enfim, suas carnes, tal, tudo uma sentença terrível, né? Daí o que acontece? No verso 5, né, no 6, fala que Baasa descansou, ou seja, morreu com seus antepassados, tá? E nisso então se levanta, né, depois dele, tá, o seu filho Elá, tá? Enquanto isso, você vai vendo que a Bíblia vai fazendo correlações assim, fala assim, lá no 26º ano de Asa, que é rei do sul, tá, de Judá, né, levantou-se então Elá, né, filho de Baasa do norte. Então, fazendo essa relação sempre desses dois reis, tá? E sempre paralelo do que reprova. Se você for lembrar, lá no capítulo 15, quando a gente falou, quando se levantou o rei Asa, e lá tem um versículo que fala, e ele fez o que o Senhor aprova. Então você vê que quem faz o que o Senhor aprova parece que se mantém e fica, né? Há uma sequência, ok? Mas vamos lá, porque agora então, ela assume, vai ficar bem pouquinho, né, no controle, e logo vai entrar um outro personagem aí que vai assumir de novo o reino do norte, porque você vê que é uma decadência assim, de reinos. Assim. Vamos lá. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tisa. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia, ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tisa. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova,
e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Você entendeu então que o Zinri, né, reinou só 7 dias lá, né, em Tirza. Ele toca fogo no negócio e acaba morrendo, né, no incêndio, tá? E daí em seguida então sucede ele Onri, tá? E falou por quê, né? Por causa dos Andou pecados. nos caminhos, exatamente. E sempre cita, né? Nos pecados que Jeroboão, sempre volta nesse nome, né? Que Jeroboão levou a cometer. Quer dizer que ele ficou como uma referência, né, de ter levado raiz, né? muito. Foi uma raiz do mal. Raiz do mal. E os outros que entraram, em vez de mudar essa história, não mudaram, né? Não, eles continuaram praticando o mal. Sucedeu o poder e continua a sucessão dos males. Dos né, males. Ninguém mudou essa história. Agora, a partir desse próximo rei agora, do tal do Onri, que vai entrar na história, eu quero só chamar a sua atenção para ele, porque você vê o seguinte, até ele não foi muito importante, você vai ver que vai acontecer a mesma coisa, tá? Mas ele é o pai, você vai ver daqui a pouco, do Acabe, né? E o Acabe, daí você já lembra um pouquinho mais, que daqui a pouco você vai ver que lá, não vou dar muito spoiler, né? Mas ele vai casar com uma mulher terrível, mas vai conseguir ser pior ainda do que todos. Pode piorar? Né? E daí um pouquinho mais lá na frente que vai entrar aí lá a figura do profeta Elias. E logo nós já vamos entrar agora começar a contar as histórias dos vai profetas, ficar boa de coisa, Elias, gente. do profeta Eliseu e assim Vai por entrar diante. Elias aí, né? Mas antes, então, você precisa entender tudo. Como é que a gente chegou lá, né? Onde que Elias aparece? Onde Elias entra na Em que história? momento e situação que Deus levanta Elias? Então aqui Por quê? a gente vai ter todo um fundamento. Como é que estava? Você vê como estava perdido esse povo. Outra coisa, até aqui você vê que o povo estava dividido em norte e sul, né? Você vai ver aqui que após Zinri aqui, tá? Vai acontecer um troço, Onri, né? E daí vai acontecer um troço muito doido. Eles vão conseguir dividir o reino do norte em 2, ou quase dividir em 2. Tá? Em facções. Em facções, tá? Mas vamos lá, acompanhe com a gente. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri... Observe que nós estamos no 31º ano de Asa. Quer dizer que Asa, nessa brincadeira, já faz 31 anos que está reinando no sul. Tranquilo, abençoado. Enquanto os outros lá então, só retomando um pouquinho, pastor, acho que Aqui, carece voltar 23, um pouquinho. né? Versos 23, então, No acompanhe com a gente. 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 dele em Tirza. Eu citei aqui, talvez estava bloqueado, observe que se está no 31º ano de Asa, que era o rei do sul, tá? De Judá, né? Levantou-se lá quem que é? Onri. O Onri, né? O Onri, tá? Então observe que enquanto faz 31 anos que um rei tá no poder, no outro, a cada 2 anos... Está mudando. Está mudando, tá? Não para ninguém. Tá? Lembrando que esse Asa foi quem fez algo que aprovou, né? Que Deus aprovou. E os demais sempre o que Deus reprovava, tá? E aí vamos lá então. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Fazer, né? Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que lhe tinha levado Israel a cometer. E assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Onri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá... Chama atenção, ou seja, agora nós já estamos no 38º ano de Asa, quando Acabe, filho de Onri, começa a reinar no lugar de Onri. Olha quanto já passou, gente. Quantos reis já passaram no reino de norte? Jeroboão, Nadab, seu filho, Baasa, Elá, e assim vem, né? Nós já estamos aqui no Acabe, quantos? E a Asa continua lá reinando no reino do sul. Vamos lá.
Acabe, filho de Onre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Mas pode ser que ele fez o que Deus reprova ou não? Não. Será? Vamos ver. Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova. Reprova. Mais não dava do uma que dentro, qualquer gente. outro antes dele. Mas não é assim. Não fazia um gol. Não fazia. Pior. Era Contra. goleador, né? Porque aqui diz assim, ó, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Conseguiu Então, assim, ser cada pior. um que entrava fazia pior do que o outro. Pior. Era aquele coisa assim, eu vou superar o outro. Nossa, terrível isso, gente. Era uma coisa de superação, que eu vou ser pior do que o outro, né? Muito mal. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, esse que se destacou, tá? Filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, Meu Deus. filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Gente, ele conseguiu descer até os mais baixos infernos, né? Gente, Porque essa Jezabel aqui dava só um estudo só sobre eles, né? Exatamente. Muitos estudos só sobre E eles. aqui ele começa, então, a adoração a Baal, que é um acróstico, né? B-A-A-L, que significa adoração a Beuzebu, a uma divindade chamada Astarote, outra a Asmodeus e ao Leviatã. São Isso, entidades Baal é isso. terríveis. Beelzebub, Astarote, Asmodeus Asmodeus e Leviatã. Isso que é Baal. Terrível. Sério, né, gente? No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor Deus de Israel mais do que todos os reis de Israel antes dele. Ele conseguiu superar, conseguiu. Durante seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Secubi, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Então, olha como é que estava os valores e como é que estava o povo na época, a ponto de esse Hiel aqui de Betel reconstruir Jericó, né, que tinha sido destruído, tá? E falando, né, e lançou o alicerce à custa do filho mais velho e depois encerrou à custa do filho mais novo. Quer dizer, terrível, 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 terrível. Uma época sombria, terrível, né? E você vê assim, marcada, pastora, por duas coisas bem claras: quem faz o que Deus reprova e quem faz o que Deus aprova. E olha que o Asa não era lá do Reino do Sul, que fazia o que Deus aprova, não era lá aquelas coisas também não, sabe? Assim, ele conseguia fazer o que Deus aprova, mas não quer dizer que ele era perfeito, né? Não era uma coisa, maravilhoso, não. Mas você vê que ele fica lá, se eu não me engano, era 40 anos, se eu não me engano, que ele consegue ficar reinando, né, sobre o reino do sul, né, Judá ali, Judá e o norte, essa doideira de mudanças constantes. Nós não comentamos, gente, mas assim, o reino do norte chega, entra um rei, mata toda a família do outro que estava. Olha, é uma matança, uma coisa terrível, terrível, terrível. É uma coisa absurda mesmo, as coisas que acontecem. E lições para hoje, né? Quando você vê, então, né, hoje, assim, a gente equivale esses reis todos, né, às lideranças, né? Lideranças das famílias, liderança das casas, liderança dos governos, né, estatais, municipais, federais, né? Então, você vê aqueles que faz aquilo que Deus aprova, né? Permanece e parece que vai promovendo paz. Deus vai aprovando. Os que Deus reprova são aqueles que buscam sangue. São aqueles que buscam, pode ver, ele está sempre rodeado de sangue, de morte, de vingança, de coisa ruim. De caos. Né? De adorações, levantando altares, enfim. Tá? Então, que a gente possa aí... Né, Você é o responsável por mudar a sua história. Então, assim, mude a sua história. Não importa o que foi até aqui, né? O seu passado, a sua família, mas o que te trouxe até aqui? Você é o líder da sua família. Então, mude você, a história da sua família. Seja você o que vai fazer as coisas do modo como Deus quer. Né? E observe que, assim, se você fizer o bem, não garante que as outras gerações vão copiar o bem que você fez. Agora, é impressionante que se você fizer o mal, a gente vê para o Jeroboão, como parece que é quase que automático, todos copiam o mal.
O mal se propaga sozinho, o bem não, você tem que fazer força para que ele se multiplique, né, na sua descendência. Então, queridos... E aqui começa a observar como entra daí Acabe, né? Aqui vai começar e vai falar mais sobre eles, porque isso daqui, né, o próprio texto fala que ele se torna pior de qualquer um, porque ele já traz o ídolo aí da esposa, né? E aqui você vai ver operando muito fortemente o que a gente chama o espírito de Acabe, né? Que é o quê? Aquele que é dominado pelo espírito de Jezabel. Então, o que é? É um espírito passivo, né? É um espírito de passividade que não comanda a sua casa, não comanda a sua família e absorve tudo que é ruim. Tipo assim, não aceita tudo, é passivo, não toma comando da sua casa, não impõe, fala assim, não, aqui na minha casa vai ser o nome de Deus, não, aqui na minha casa vai ser as coisas conforme a vontade de Deus. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, não, deixa os filhos fazer o que quiserem, não, falei assim, eu não quero criar contenda na minha casa, então deixa que a minha esposa faça o que quer, tipo assim, né, deixa a coisa correr solta, porque eu não quero criar problema. Esse é o espírito de Acabe operando dentro de casa. Dá muito spoiler, né? Que é os próximos capítulos. Exatamente. Vamos ver bastante sobre isso. Tá bom? É isso aí.